pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos, curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai bater um papo sobre catarata ocular. E para isso, eu tenho o prazer de receber aqui novamente o Dr. Rubens Belfort Neto, que é médico oftalmologista formado pela Escola Paulista de Medicina e é a quarta geração de oftalmologistas de uma mesma família. Vamos lá? Então, doutor Rubens, super obrigada por você estar aqui novamente, disponibilizando esse teu escasso tempo aí. Imagina, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Fico super feliz, parabéns pelo sucesso do teu projeto dos maduros. Eu adoro que você chama de maduro, que é mais gentil com a gente. Obrigado pelo convite. Na verdade, não gosto da palavra idoso. Não sei, talvez eu mesma tenha algum preconceito sobre isso, sabe? Mas agora que daqui a pouco eu já vou virar idosa, então. A gente vem de um tempo que idoso era uma coisa. A gente vai falar de catarata, né? Já tem um link interessante. Antigamente, catarata era uma coisa de velho. Velho tinha catarata. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a catarata é uma coisa da vida. Então, acho que idoso também. A gente cresceu ouvindo que idoso era velho. E hoje em dia, os CEOs estão com 75 anos de idade. Tudo mudou, né? Mas acho que eu Exatamente. divido com você esse pequeno preconceito ainda que a gente tem com idoso. Bom, então a primeira pergunta que eu tenho é exatamente então o que é a catarata ocular? Muito bem. A catarata é a diminuição da transparência da lente intraocular. Então, a nossa lente intraocular chama cristalino. Tá? Aquela analogia do rio, né? Você tem um rio de águas cristalinas, a água está transparente. Quando o rio chega na beira da montanha e vira uma cascata, uma catarata, deixa de ser transparente. Então, essa é a analogia, vem dessas palavras. Ah, Então, a catarata é a lente natural dentro do olho, a gente nasce com ela transparente e conseguindo mudar de foco. Aos 40 anos de idade, ela começa a perder a capacidade de mudar de foco, por isso que a gente começa a usar óculos para perto. E num segundo estágio, ela começa a ficar opaca. Então, isso é catarata, é a diminuição da transparência do cristalino, que é a lente natural dos nossos olhos. entendi. Interessante. Agora, então, assim, você falou, antigamente, assim, era a doença de velho, agora não, né? Tem jovens, por exemplo, que têm catarata, né? Tem uma amiga mesmo, também ela é jovem e ela já está com catarata. Aí, assim, então, quais são essas causas mais comuns da catarata? A principal causa é a idade, não é velhice, mas é a idade. Então, a principal causa é relacionada aos anos de vida que a gente tem. Algumas crianças nascem com catarata. São causas raras de infecção dentro da barriga da mãe ainda. Alguns adolescentes ou adultos super jovens têm catarata relacionada a doenças metabólicas, a uma pancada que tomou no olho, também muito menos comum. A imensa maior parte das vezes a catarata vem pela idade. Tem alguns outros fatores de risco, se a pessoa tem diabetes, inflamação, outras doenças no olho, se tem uma miopia muito alta, ela pode ter catarata um pouquinho antes da hora, quem fez tratamento para câncer, radiação, mas de maneira geral, isso que mudou, né? A gente fala que catarata hoje em dia é uma coisa da vida. Algumas pessoas têm aos 60, normalmente aos 70 ela já está lá. É raro um paciente que vem aos 80 anos de idade aqui, que enxergue bem e não tenha tido as cataratas já operadas. Ah, tá bom. Então, provavelmente todo mundo que for mais jovens não, jovem por mais tempo vai ter catarata. É isso, meu pai brinca que só não vai ter catarata quem morrer antes da hora. Então, ter catarata é que nem ter um pouquinho de ruga, faz parte da vida. É Se não quer bom, morrer antes de ter ruga, também não quer morrer antes de ter catarata. é É isso, é verdade. uma coisa da vida. Ah, entendi. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico da catarata? Boa. Então, tem duas coisas diferentes. Uma é você ir a ser oftalmologista, ele fala assim, nossa, Cíntia, você está com um pouquinho de catarata. Isso tem importância, mas não muita. O médico vê um pouquinho de catarata dentro do olho, claro, é uma parte do exame, mas o mais importante é esta opacidade está atrapalhando a visão. Então, o principal sintoma da catarata é piora da visão. É o que a gente se preocupa e o que a gente quer tratar, tá? Então, se a pessoa vem no oftalmo, a gente examina e fala, você está com um pouquinho de catarata.
e a pessoa tem visão suficiente para fazer as atividades dela, dirigir, trabalhar, passear, tá bom, não precisa operar, a gente espera. Lentamente a catarata vai piorando, daí chega uma hora que a pessoa fala, Rubens, não estou com dificuldade, troca o óculos, não fica tão bom, e daí a gente considera operar. Então, a gente descobre que tem catarata normalmente quando vai ao oftalmo, as pessoas partem do princípio, olha, preciso trocar o óculos a vida inteira, né? Quando a gente enxerga mal, a gente troca o óculos. Daí o oftalmo fala, dessa vez não é só o óculos, tem um pouquinho de catarata. Você está enxergando bem como precisa? Não. Então vamos considerar a cirurgia, é assim que funciona. Entendi. E aí, você falou cirurgia, mas existem outros tratamentos possíveis para catarata? Isso é uma pergunta super boa e um pouco controversa fora da oftalmologia, né? Tem muitas pessoas que acham que vitaminas, óculos especiais, colírios ajudam a prevenir ou ajudam a tratar a catarata. Não tem evidência científica nenhuma nisso. Então, infelizmente, tem muita gente tirando vantagem aí das pessoas, né? Vendendo vitaminas ou colírios que ajudem a diminuir a progressão da catarata. Óbvio que as empresas estão desesperadas pesquisando isso. A empresa que descobriu um remédio que corrige ou que impede a progressão da catarata vai ficar multibilionária, né? Imagina o mercado de todos nós Sim. acima dos 50 anos de idade, né? Vai ficar mais rico que o Bill Gates. Isso não existe. Então, catarata no começo não faz nada. Quando ela começa a atrapalhar a visão, a gente considera a cirurgia. Cirurgia, a gente diz para os alunos de medicina, e muitos residentes contam para a gente também, que decidiram fazer oftalmologia quando viram uma cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo. Difícil você pensar numa pessoa que fez 2 procedimentos durante a vida, né? 2 procedimentos cirúrgicos, meninos ou meninas. A catarata é muito comum, né? E isso permitiu que a medicina melhorasse muito. A técnica cirúrgica é maravilhosa. Então, a gente fala que é a cirurgia mais realizada no mundo, uma das cirurgias com o maior sucesso da medicina, e o resultado é muito bom. Então, é importante falar isso, que muitas pessoas chegam com medo, preocupadas. Claro, é uma cirurgia muito complexa, que precisa ser feita com todo carinho e cuidado, mas que tem um resultado muito bom. Maravilha. E aí eu queria então que você detalhasse um pouco, assim, exatamente como que é feita essa a cirurgia, né? E também depois o processo de recuperação, porque eu escuto pessoas falando assim, não, só vou fazer uma, ou vai fazer os dois, nos dois olhos ao mesmo tempo, né? Aí como que é exatamente a cirurgia em si? Excelente pergunta. Muitos pacientes têm essa dúvida e, às vezes, a internet não traz informações tão organizadas, né? Então, é uma cirurgia 99% das vezes ambulatorial. Então, o paciente fica umas horinhas de jejum, vai no hospital, pega uma veia, o anestesista está lá, faz uma sedação, não é anestesia geral, é uma sedação um pouco mais leve do que aquela que a gente recebe quando faz endoscopia. A pessoa fica tchubirups, anestesia é na forma de colírio, é uma cirurgia rápida, demora 35, 40 minutos, é super sofisticada, mas o paciente acorda com um protetor de acrílico, tipo tampão de pirata transparente, fica lá meia hora na recuperação pós-anestésica, se alimenta e vai para casa. Então, não precisa de internação hospitalar, de dormir no hospital, né? Uhum. Pode ser feito no hospital ou na clínica, a gente acaba fazendo no hospital, porque a complexidade dos nossos pacientes nos dá uma tranquilidade maior, tá? Num hospital maior, com os equipamentos todos do anestesista, e usa equipamentos muito sofisticados, mas dependendo da cidade, às vezes tem centros cirúrgicos menores que o oftalmologista usa, ou um grande hospital que, claro, tenha os equipamentos todos necessários. O paciente vem aqui no dia seguinte, a gente examina, checa a pressão, vê que está tudo legal e usa colírio por 3 semanas. Você perguntou do pós-operatório, Uhum. é vida normal para atividade intelectual, então no dia seguinte você pode falar ao telefone, fazer uma reunião, fazer um Zoom, trabalhar, mas a gente pede para o paciente diminuir um pouco as atividades físicas vigorosas. Então, claro, não vai na academia fazer leg press, abdominal, não pode mergulhar na piscina, no mar, nem entrar na sauna por 3 semanas para diminuir o risco de ter uma infecção. E daí, claro, o médico acaba adequando, conhecendo o olho do paciente, às vezes tem uma limitação a mais ou outra, né? Uhum. Tem algumas coisas meio históricas, assim, não pode abaixar a cabeça, não pode cozinhar. Isso não é mais verdade. Claro que a gente pede para o paciente no dia seguinte não ir lá e cozinhar o almoço de domingo, né? Porque a chance Uhum. do olho ficar irritado é grande, da gente não sabe se é uma infecção ou se é só uma irritação. Então, esse bom senso, mas não tem problema nenhum cair uma coisa no chão e pegar,
olhar para baixo para comer, isso não tem nenhum tipo de limitação, é super tranquilo. E como regra, tudo correndo bem, a visão já começa a melhorar desde o dia seguinte da cirurgia. Claro que levando em consideração o que as pessoas têm no olho, né? É muito comum aquela história do, eu fui almoçar com a minha amiga no Paulistano e o olho dela no dia seguinte já estava melhor, o meu não. Aí o médico precisa explicar as outras condições, às vezes tem uma alteração na retina, na córnea, um grau diferente do olho, que, claro, muda um pouquinho a expectativa em relação à melhora da visão. E às vezes a gente falha em dar essas informações para o doente, o que não permite que ele compare a experiência dele de maneira adequada com outras pessoas, né? E daí fica aquela teoria da conspiração. Será que no meu caso alguma coisa deu errada? Será que o médico não está me contando? Então, conversar bastante com o médico antes é fundamental para você preparar a sua expectativa. Eu fiz 3 lipoaspirações, estou abrindo aqui minha vida médica com vocês. 3 dos melhores cirurgiões plásticos de São Paulo. E na primeira vez eu fiquei meio frustrado, porque eu não estava preparado. Eu achei que ia sair magrinho, bonitão, e fiquei um pouco decepcionado. Eu que não tinha a minha expectativa adequada, né, para saber como seria o procedimento. A partir da segunda lipo, já estava bem informado, e daí, obviamente, melhora a vida do meu cirurgião também, que ele fala, pô, Rubinho, mas é assim que funciona. Então agora eu já sei. Agora, esse tampão que você fala que a pessoa sai já da cirurgia, é um tampão que fica direto? Porque, ou não, porque você falou que precisa colocar o colírio, né? Como é que é? Boa pergunta. As técnicas modernas da cirurgia não dá ponto. Então, nos primeiros 2 dias, a gente não quer que o olho sofra nenhum tipo de pressão. Então, a gente coloca o tampão no momento da cirurgia. Como regra, o paciente fica com ele e dorme a primeira noite. Na manhã seguinte, ele já tira esse oclusor e vai usar por mais 3 noites para dormir. Durante o dia, ele volta normalmente a usar o óculos antigo, que está com o grau errado, mas acaba sendo uma proteção. Ou, se a visão já estiver muito boa, pode ficar sem óculos. Claro que o cara não vai entrar no metrô lotado, na torcida do Corinthians pulando, porque tem risco de tomar uma pancada, né? Nós que somos pais de pet, minha Golden adora pisar na minha cara. Então a gente fala, olha, seu marido te dar uma cotovelada, seu cachorro pisar em você, esses ambientes mais tensos, mantém o oclusor, mas é mais uma proteção mecânica, o paciente não precisa ficar com isso o dia inteiro. De maneira geral, são 4 noites que usa aquele protetorzinho. Entendi. Eu, eu não coloquei uma pergunta aqui, mas eu vou fazer. É que eu tinha esquecido, porque normalmente quando se faz a cirurgia de catarata, muitas vezes não tem mais a necessidade de usar o óculos, né, doutor Rubens? Como é que é? Puxa, essa é a pergunta da vez. Que bom que É, tem uma surpresa na nossa entrevista, fica mais emocionante. é. Antigamente, Cintia, a cirurgia da catarata era para reabilitar o velho cego. Então, a gente esperava a pessoa ter uma catarata muito ruim, porque a cirurgia não era uma Brastemp, e daí quando operava, a pessoa voltava a enxergar, muitas vezes ainda ficava com um grau grande nos olhos. A cirurgia da catarata moderna, com essas lentes intraoculares melhores que a gente tem hoje, permitem, dependendo do tipo de atividade do paciente, da independência do óculos. Então, como é que funciona? Não, a Cintia é dentista, ela precisa ver o detalhe do canal. A gente prefere usar uma lente intraocular chamada monofocal, que é uma lente muito boa, que a gente ainda vai usar mais óculos, mas dá a melhor qualidade de visão. Super legal. Nos pacientes que não têm essa necessidade de uma visão tão boa, então vamos dizer, Rubens, eu sou empresário, faço mais reunião, leio menos coisa pequenininha, não dirijo tanto à noite. Claro, seu médico sabe todos os critérios e vai conversar sobre isso. Então, dependendo das atividades do paciente, a gente pode colocar uma lente dentro do olho que chama lente multifocal. Então, uma coisa que a gente tenta quebrar é que não existe lente boa e lente ruim. Existe a lente adequada para o teu caso. A gente pode operar o empresário mais importante do Brasil e colocar a lente monofocal, porque é um cara que exige visão excelente, mesmo que tenha que usar um pouquinho de óculos, tá? Uhum. Algumas clínicas falam assim, não, isso aqui é a lente boa ou a nacional? Quer dizer, a Ah, importada ou a comum? Não, 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 isso é bobagem. As lentes são todas ótimas, tem que entender o perfil do paciente, mas sem me alongar respondendo a tua pergunta, hoje a cirurgia permite a gente escolher o grau que a gente vai deixar de óculos para o paciente. Então, principalmente para aqueles pacientes que têm muito grau, muita miopia ou muita hipermetropia, é super legal, porque o cara fala assim, poxa, Rubens, eu estou com um pouquinho de catarata, ainda não está atrapalhando muito minha vida, mas isso só vai piorar, sim. Vai ser necessário operar daqui a 3 ou 5 anos, sim.
Bom, e se eu operar agora, já que é uma cirurgia que vai ser necessária, né? E já ter o benefício de me livrar do óculos forte. Então, isso está sendo cada vez mais comum, porque a cirurgia tem um resultado muito bom, é uma cirurgia que vai precisar ser feita de qualquer maneira, e esses pacientes que têm mais grau no olho têm um benefício muito grande. Já os pacientes que têm pouquinho grau, não tem por que operar no começo da catarata, e a gente espera a catarata aumentar. Interessante. Maravilha. Bom, vou fazer mais uma pergunta. Por favor. É, existem situações em que a pessoa precisa operar mais do que uma vez a catarata? Super pergunta boa. Tem muito uma lenda por aí que é assim, a catarata da minha mãe voltou. Então, catarata não volta, é que nem apêndice, uma vez operado, não volta, né? Você Ah, tira a lente opaca dentro do olho, coloca uma lente intraocular, essa lente dura pelo resto da vida, não precisa trocar, não tem data de validade. O que acontece, claro, 99,5% das vezes, tá? Imaginar que não teve nenhum acidente intraoperatório, não teve nenhum problema, mas uhum, é uma coisa relativamente rara para um cirurgião experiente. O que pode acontecer quando a gente opera a catarata, a gente deixa uma membrana dentro do olho de propósito, onde a lente fica apoiada. Até a uhum. lente cicatrizar, essa membrana, que chama cápsula posterior, é muito importante. Depois que a lente cicatriza, ela não tem mais função. E essa membrana pode ficar opaca. E daí alguns médicos falam assim, a catarata Hum, voltou. Bobagem, a catarata não voltou. Essa membrana, quando ficou opaca, a gente resolve com a aplicação de um pouquinho de raio laser. Então não é uma outra cirurgia de catarata, é uma coisa que você encosta no aparelho que nem esse que está aqui atrás de mim, o queixo e a testa, não tem anestesia, nada disso, não dói. O médico aplica um pouquinho de raio laser e resolve o problema. Então, respondendo a tua pergunta, catarata não volta, a gente sempre opera o primeiro olho do paciente, normalmente começa pelo olho com pior visão, e o segundo olho é decisão do cliente. Tem paciente que fala assim: nossa, Rubens, ficou tão bom, te vejo ano que vem. Não é o mais comum. Normalmente o paciente fala: nossa, que maravilha, quero logo operar o outro olho. Você pode dar 10 dias, 2 semanas de diferença entre os dois. Raras vezes tem algumas lentes intraoculares que precisam de uma proximidade um pouquinho maior da cirurgia. De tá. novo, a gente está falando aqui de coisas gerais, né? O oftalmo explica Sim, tudo isso para o sim. paciente e decide junto aí a distância, os dias entre uma cirurgia e a outra. Maravilha. Bom, agora eu acabei. A última pergunta, tem alguma recomendação para nossa audiência aí? Puxa, a gente, eu puxei meu pai, né? Meu pai é um cara pouco corporativista e é muito regido por regras muito claras, assim. A gente tem uma coisa popular, né? De, todo ano tem que ir no médico, no uro, masto, dermato, clínico, cardio, oculista, e às vezes é muito médico, né? Então, as pessoas que não têm problema nos olhos acabam indo no oftalmologista quando precisam, até os 40 anos de idade. Entre os 40 e os 60, a gente já precisa estar um pouquinho mais próximo, medir a pressão dos olhos, dar uma espiadinha no fundo do olho. Isso, claro, eu estou falando para o paciente que não tenha nenhuma doença, nenhuma queixa. Então, talvez visita a cada 2 anos. A partir dos 60 anos de idade, essa proximidade tem que aumentar um pouquinho mais, porque o risco de ter doenças aumenta, né? Todo mundo quer a pílula mágica, o filtro mágico que protege das telas, a maior parte das vezes isso é tudo bobagem. A gente precisa não ter diabetes, né? Manter a pressão bem controlada, não ser super obeso, porque tudo isso impacta a saúde dos olhos. Se possível, claro, não fumar, tabagismo também está associado a outras doenças dos olhos. Então, talvez a dica seja essa, quer dizer, ter um oftalmologista que te conheça, né, com uma periodicidade adequada de exame, alguém que você possa contar, que você possa ligar e falar assim, pô, Rubens, meu olho não está legal, ou me entregaram um monte de lente de contato, tudo grau errado, o que que eu faço? Alguém que te ajude nesses Igual a momentos, gente né? faz com você, coitado. Tenho muita sorte de ter vocês como amigos e clientes. Mas é isso, quer dizer, não tem a coisa mágica, né? Tem muito essas coisas na internet. 5 regras para ter o olho saudável, tome um copo de água com limão. A gente sabe que, infelizmente, não tem evidência científica, né? Então, os falsos profetas. O certo é isso, ter uma vida saudável, manter o corpo saudável e, periodicamente, ser examinado pelo seu oftalmo, que vai garantir que tudo esteja bem, porque a visão dá independência, né? E mantém o cérebro afiado. Tem alguns trabalhos científicos mostrando que a catarata, a piora da visão, normalmente pela catarata, é uma das coisas que aumenta a chance do paciente ter Alzheimer e essas alterações
cognitivas da idade. Então, é importante estar próximo do seu oftalmo. Maravilha. Puxa, doutor Rubens, só posso agradecer aí, viu, sua disponibilidade de tempo para dividir todo esse teu conhecimento e te parabenizar, né, pelo convite aí para participar do Conselho do Congresso Internacional de Câncer, né? Então, Oncologia ocular. Vai ser em Goa esse ano, em parabéns. dezembro. Obrigado. Na Índia, é um grupo grande de médicos oftalmologistas aqui brasileiros. A gente tem um grupo grande que se dedica a essa parte de câncer. Obrigado, acho que vai ser uma coisa muito legal. Vamos ver se a gente marca em algum momento para você contar um pouquinho sobre isso para a gente também, né? Combinado, vai ser um prazer. Tá bom. Então, super abraço, viu? Obrigada. Obrigado, obrigado. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo super esclarecedor com o Dr. Rubens, que é um oftalmologista maravilhoso, que além de competente, é super humano e se preocupa em explicar para a gente de um jeito que a gente consegue realmente, facilmente entender. E aí, queria também deixar um convite para vocês participarem com a gente da Revolução da Longevidade, principalmente sugerindo outros conteúdos que vocês gostariam de ver em um dos nossos canais aqui na plataforma Estilo 5.0 Mais. A gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, no nosso site, tá bom? Um grande abraço.